Existe um perfil no X, antigo Twitter, chamado Noite de Copa. Eu gosto muito desse perfil, o pessoal lá faz um trabalho bem honesto e eles fizeram uma sequência de publicações relativas aos 5 maiores clubes nordestinos: Sport, Bahia, Fortaleza, Ceará, Vitória, enfim. Achei bem interessante e trouxe aqui para vocês neste vídeo. E aí pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. Torcedor do Bahia tá feliz, né? Pegou o coitadinho do Colo-Colo, meteu 6-0. Não é o Colo-Colo do Chile não, viu galera? É o Colo-Colo da Bahia. Como joga o Eric Pulga, hein? Bicho, veio da Série B. Pra você, torcedor do Bahia, veio da Série B o Eric Pulga, viu? Tá vendo aí? Que o mercado é aberto em todo lado. E muitas vezes vocês ficam aí com o nariz empinado, grupo City e tal, não sei o que. Eric Pulga veio da Série B. Bom, vamos dar uma olhada na postagem do Noite de Copas. Bahia, Fortaleza, Vitória, Sport e Ceará. Qual clube nordestino da Série A mais pesquisado do Brasil em 2024? Média de interesse de busca nacional de 0% a 100%. Bahia 8%, 13º, Fortaleza 6%, 14º, Vitória 6%, 14º, Sport 3%, 19º e Ceará 3%, 19º. Lembrando, viu gente, em 2024, Sport e Ceará estavam na segunda divisão. Portanto, é normal que Bahia, Fortaleza e Vitória tivesse o interesse nacional na hora das pesquisas, até porque jogavam a Série A. Por regiões, Bahia, 14,8 milhões de habitantes. Você veja aí que o Bahia foi o primeiro pesquisado, né? 31% das pesquisas do estado da Bahia, o Vitória 19%, Vitória, Fortaleza 2%, Sport 1% e Ceará não pontuou. Em Pernambuco, 9,5 milhões de habitantes, Sport 38%, Fortaleza 3%, Bahia 3%, Ceará 2%, Vitória 2%. Ceará, 9,2 milhões de habitantes, Fortaleza 24%, Ceará 23%, Bahia 3%, Sport 2% e Vitória 1%. Sergipe, 2,2 milhões de habitantes, Bahia 6%, Vitória 3%, Fortaleza 3%, Sport 1% e Ceará não pontuou. Paraíba, 4,1 milhões de habitantes, Fortaleza 3%, Bahia 3%, Sport 2%, Vitória 2%, Ceará 1%. Agora, olha o interessante aí, as colocações. O Fortaleza em 10º lugar dos mais pesquisados na Paraíba. O Bahia também. Sport e Vitória 17º e Ceará 21º. Por quê? Porque a galera da Paraíba de certeza está pesquisando sobre os times do eixo Rio-São Paulo. Alagoas, 3,2 milhões de habitantes, Bahia 3%, Fortaleza 3%, Sport 2%, Vitória 2%, Ceará 1%. Rio Grande do Norte, 3,4 milhões de habitantes, Fortaleza 4%, Bahia 3%, Vitória 1%, Sport 1%, Ceará 1%. Piauí, 3,4 milhões de habitantes, Fortaleza 3%, Bahia 3%, Vitória 1%. Ceará 1%, o Sport não pontuou. E Maranhão, 7 milhões de habitantes, Fortaleza 3%, Bahia 3%, Vitória 1%, Sport e Ceará não pontuaram. Goiás, 7,3 milhões de habitantes, Fortaleza 3%, Bahia 2%, Vitória 2%, Sport 1%, Ceará não pontuou. Pará, 8,7 milhões de habitantes, Fortaleza 2%, Bahia 2%, Vitória 1%, Sport 1%, Ceará 1%. Santa Catarina, 8 milhões de habitantes, Bahia 3%, Fortaleza 2%, Vitória 2%, Sport e Ceará não pontuaram. Tocantins, 1,6 milhão de habitantes, Bahia 3%, Fortaleza 3%, Vitória 1%, Sport e Ceará não pontuaram. Distrito Federal, 3 milhões de habitantes, Bahia 3%, Fortaleza 2%, Vitória 1%, Sport e Ceará não pontuaram. São Paulo, 46 milhões de habitantes, Fortaleza 2%, Bahia 2%, Vitória 1%, Sport e Ceará não pontuaram. Aí é um pouco assim, isso no estado de São Paulo tem muito nordestino, né gente? É um pouco estranho Sport e Ceará nem sequer ter 1% das pesquisas, mas tá tudo bem.
Minas Gerais, 21,3 milhões de habitantes, Bahia 2%, Fortaleza 2%, Vitória 1%, Sport e Ceará não pontuaram. Paraná, 11,8 milhões de habitantes, Bahia 2%, Fortaleza 2%, Vitória 1%, Sport e Ceará não pontuaram. E Amazonas, 4,3 milhões de habitantes, Bahia 2%, Fortaleza 2%, Vitória 1%, Sport e Ceará não pontuaram. Espírito Santo, 4,1 milhões de habitantes, Bahia 2%, Fortaleza 2%, Vitória 1%, Sport e Ceará não pontuaram. Mato Grosso, 3,8 milhões de habitantes, Bahia 2%, Fortaleza 2%, Vitória 1%, Sport e Ceará não pontuaram. Mato Grosso do Sul, 2,9 milhões de habitantes, Fortaleza 2%, Bahia 2%, Vitória 1%, Sport e Ceará não pontuaram. Roraima, 720 mil habitantes, Fortaleza 2%, Bahia 2%, Vitória 1%, Sport e Ceará não pontuaram. Rio de Janeiro, 17,2 milhões de habitantes, Bahia 2%, Fortaleza 1%, Vitória 1%, Sport e Ceará não pontuaram. Rio Grande do Sul, 11,2 milhões de habitantes, Bahia 1%, Fortaleza 1%, Vitória 1%. Sport e Ceará não pontuaram. Rondônia, 1,7 milhão de habitantes, Fortaleza 2%, Bahia 2%, Vitória 1%, Sport e Ceará não pontuaram. Acre, 880 mil habitantes, Bahia 2%, Fortaleza 2%, Vitória 1%, Sport e Ceará não pontuaram. E Amapá, 800 mil habitantes, Fortaleza 2%, Bahia 2%, Vitória 1%, Sport e Ceará não pontuaram. E aí vocês estão vendo o total das regiões, tá? Se você quiser, você dá uma pausa, ok? E vai vendo aí detalhadamente as informações de Bahia, Fortaleza, Vitória, Sport e Ceará. Eu vou só ler aqui o começo, tá? O Bahia foi primeiro em 23 regiões, ou seja, o primeiro mais pesquisado, né? O Fortaleza foi o primeiro em 21 regiões. O Vitória foi o primeiro em apenas uma região. O Sport foi o primeiro em apenas uma região também. Neste caso foi Pernambuco, né? E o Ceará foi o segundo em apenas uma região. Ou seja, no caso do Ceará, o Ceará não chegou a ser primeiro em nenhuma região. Coisa que Vitória e Sport foram primeiros, né? Pelo menos em uma região, cada um. Vitória e Sport foi primeiro. O Ceará chegou apenas a ser segundo em uma região, ok? E claro, Bahia dominando, Fortaleza vindo logo atrás, porque sem dúvida nenhuma, os clubes que tiveram mais apelos nos últimos tempos. E aí, o que foi que você achou? Deixa aqui teu comentário. Segue lá o Noite de Copa no Twitter, que hoje é X, né? É um perfil bem bacana. Esta pesquisa aí deu trabalho, viu, gente? Para mim, falando aqui em vídeo é muito fácil. Mas você ali pesquisar, colocar no Twitter, postagem por postagem, é trabalho, viu, gente? Vai lá, se você tem conta no X, vai lá, segue o Noite de Copa, tá? Deixa like nesse vídeo, se inscreve no canal. Tchau, galera!